Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek. Eu quero saber de vocês aí de casa e de vocês aqui no estúdio que estão me acompanhando, como é que vocês estão de pose hoje? Treinando. Estão bem? É muito importante que você esteja bem de pose, esteja em dia seu treinamento com pose, porque hoje nós vamos falar dos 35 anos de JoJo's Bizarre Adventure. Pois é, gente, esta obra muito popular de Hirohiko Araki, ela rompe as barreiras do tempo porque ele vai se adaptando, né, conforme as gerações que você tem. E não à toa, a gente tem o quê? A gente tem um monte de saga de JoJo que deixa muito fã perdido, inclusive eu não sou fã, mas assim, mas eu fico perdidaça com essas linhas do tempo que JoJo cria. Sou a única, Jé? Não. O que a Tata tá querendo dizer é que, na verdade, o JoJo, ele é criado de uma forma singular, tem uma linha, tem uma timeline específica para você acompanhar, que é uma timeline normal. Ordem cronológica funciona normalmente, só que a série é dividida em arcos, e esses arcos acabam ficando populares independentemente do grande, da obra toda, sabe? E aí você sempre vai encontrar um fã, pô, porque Stardust Crusader é mais legal que Battle Tennis. Não, porque Diamonds Unbreakable e Vento Áureo são fundamentais, mas você está esquecendo de Soniosha. E você está falando da mesma série. A única coisa é que elas acontecem em momentos cronologicamente diferentes, mas é uma continuidade linear, né, Rafa? Não é difícil, só é um problema porque o fã ele gosta de inventar. Por enquanto tá muito fácil. Tem uma cronologia, tem um começo, um meio e um fim. Esse fim está chegando, a gente está nessa temporada, mas eu acho que JoJo a gente pode resumir todas as sagas em uma única palavra: memes. Olha aí. E o pessoal que quiser saber mais de JoJo, Rafa, onde é que o pessoal pode chegar e ler pessoal, rapidinho? Se você que está em casa quiser saber mais sobre JoJo e sobre outras coisinhas mais também, você pode acessar o www.geekhere.com.br, onde a gente posta todas as principais notícias sobre o universo geek, anime, mangá, cinema, TV, games e tudo mais que você quiser saber lá. Então, e a pose? Chega lá, a pose é essa, hoje, ó. Isso mesmo, muito bem. Josuke. Gashikata Josuke é a pose de hoje. Então, eu tenho que passem fazer lá isso aqui, ó. para mais JoJo, geekhere.com.br. Você sabe que vocês falando assim, não, porque vai dar popularidade, às vezes o pessoal fala, não, mas tem que ver arco tal, né? Me lembrou a mesma coisa de One Piece. Não, porque o Alabasta você tem que assistir o Alabasta. Não, É porque... parecido, mas eu acho que é menos. Mais independente ainda. Mas eu acho que elas têm menos identidade como função separada do que o JoJo, porque o Araki, sempre que ele colocava uma série nova, uma saga nova, ele mudava tudo. O elenco de personagens mudava, ele trazia referências pequenas pra você não se sentir abandonado de uma saga pra outra, mas é muito diferente, assim, absolutamente tudo. É como se o Luffy não fosse o Luffy na próxima saga. Tá, sabe? então JoJo a gente pode admitir que é como se fosse cada arco um negócio único. Ele exato. Você consegue assistir, isso, na minha concepção, você consegue pegar a parte 3 e assistir ela separado. Você não vai perder muita coisa. Agora, One Piece, se você pegar, tipo, Alabasta, Skype e assistir, você vai perder muita coisa. Não, você não vai conhecer os personagens. Você não vai conhecer os personagens e tudo mais. E você não tem esse problema com o JoJo, porque a maioria são personagens novos, né? Eu tava falando mais nessa questão de popularidade dos arcos. Ah, sim. Aí sim, eu concordo com você. Eu acho que é porque cada arco também tem um espírito diferente. Por exemplo, o primeiro e o segundo são uma aventura épica. O terceiro já é um road trip entre amigos que vivem vários perigos e aventuras muito loucas. A quarta parte já é um slice of life. A quinta é uma história de máfia. A sexta já tá dentro da prisão. Então, o espírito da saga, ele muda um pouco e vai se moldando conforme a história se passa. São vibes muito diferentes. Ó, aproveitando que você citou as sagas aí, eu queria deixar pontuada quais são as sagas que a gente tá falando, porque se você assiste só pelo anime, você tem uma variação um pouquinho diferente, uma saga a menos. Um arco a menos, porque eles juntaram dois. Phantom Blood e o Battle Tennis, eles viraram um arco do anime. Mas são duas sagas na versão original. Aí depois você tem Stardust Crusaders, depois Diamonds Unbreakable, depois Vento Áureo, depois Stone Ocean, depois Steel Ball Run, que aí já é uma pegada completamente diferente também. Essa não tem animado ainda, né? A gente acaba no Stone Ocean. Aí Steel Ball Run, JoJolion, que foi a penúltima saga, e a nova, que o Araki tá tentando colocar como JoJo Land, que seria a última. A última mais recente, a gente não sabe nem se vai ser a última, mas é a mais nova. Ele começou recente, né? Coisa nova ainda aqui. Tá aí. Acabou de acabar JoJolion, então ele tá tentando emplacar esse nome novo de JoJolion. Então você tem essas 9 sagas aí que a galera acaba meio que separando mesmo, porque, por exemplo, na Steel Ball Run vira uma corrida, os caras têm cavalo, todo mundo tem... É mó bizarrice, é tudo doido. Entendeu? Então, não é à toa o nome do anime. Mas vamos lá. JoJo é uma obra inicialmente publicada em 1987. E assim, eu falei que
A impopularidade comigo foi por conta justamente da primeira temporada do anime. Mas eu sei que tem gente que gosta. O Rafa, por exemplo. Você gosta de Phantom Blood? Gosto muito de Phantom Blood. Pra mim, o Jojo foi uma história que já me pegou desde o primeiro episódio. Eu gosto de aventuras épicas sobre famílias que têm uma certa ancestralidade e que aí coisas à la novelas mexicanas acontecem, tem muito Demais. drama. Eu até acho que é isso que me demais. perdeu, Rafa, essa coisa do eu sou mal porque sim, eu vou tirar tudo que você tem Aquela porque coisa eu do posso irmão fazer contra isso. irmão. Eu quero tudo que Mas você tem. Eu achei que era assim, era um tanto exagerado e meio sem motivo. Mas como eu sabia que Jojo era regido pelo exagero, eu falei, ok, o anime inteiro é isso. E Soma aí eu isso, larguei. aquele visual musculoso, né, que vinha da referência das obras que estavam fazendo sucesso na época, é estranho, né, de começo. E depois Tem começa a muito aparecer de uns Hokuto. personagens. Tem Começa a muito aparecer uns de personagens Hokuto no fim. bizarros mesmo no meio da. Tipo o cara que ensina o Ramon pra ele. Do nada, você tem um cara lá no Zeppelin. negócio medieval, Zeppelin. parece um cara com uma cartola e uns negócios lá. Você, caramba, o que é isso, meu? Do Então, nada. ele me perdeu nessa parte, mas hoje eu já entendo que é muito mais do que só isso. Que é realmente esse arco meio fechado nele mesmo. E que a grande maioria das pessoas fala assim, não, mas você começa então pelo terceiro, que é o melhor, não, porque o segundo é o melhor. Rafa, você acha, na sua humilde opinião aí de fã de Jojo, qual que é o arco que a galera mais gosta? Porque eu já ouvi de tudo, eu não sei chegar a um consenso aqui na minha cabeça. Assim, o arco que eu mais gosto, e pelo que eu vejo na internet, é o que a galera mais gosta, é a parte 4 mesmo, Diamonds Unbreakable, que ela é mais voltada para a vida cotidiana dos personagens e demora muito até emplacar um vilãozão ali que tá por trás de tudo e é o mastermind do mal que eles precisam derrotar. Isso demora para acontecer. E a terceira, que o pessoal fala que não, que teve essa virada, Então, só a por conta dessa terceira- road trip, essa coisa meio... A terceira é porque ela muda absolutamente tudo na história de Jojo. Jojo se divide em antes e depois de Stardust Crusaders, por quê? Até então, a gente tinha a tradicional energia de batalha dos animes, que todo anime shonen precisa ter, que era, no caso, o Ramon, só que a partir da parte 3 eles inventam os stands, que são manifestações da sua psique, ou é um lance meio bizarro de explicar. Vamos repetir essa Persona. palavra hoje, né? Meio Persona. Pronto, é um lance Persona meio se Persona. baseou completamente em cima do que Total. Jojo começou. Total. O seu espírito de combate ganha uma forma, e eles meio que mandam esses espíritos de combate pra lutarem. Cada um deles só faz uma coisa, e essa é a parte mais legal da parte 3, porque eles têm que procurar maneiras criativas pra vencer essas batalhas. O stand do Polnareff, por exemplo, ele é um espadachim e ele corta coisas. Como é que ele vai vencer um cara que conjura um sol e pode queimar todo mundo num raio de X metros? Você não consegue imaginar isso de primeira, e é isso que te prende episódio após episódio pra saber como vai acontecer. E quando acontece, é muito satisfatório, quase sempre. E o Araki aproveitou, né, a mudança de paradigma de criação de poderes na história dele e passou meio que tirou um pé do freio. Ele falou, daqui por diante, eu vou criar o poder que eu quiser, da forma que eu quiser, e se eu não conseguir explicar, paciência, Diávolo, que o diga, um abraço pra você. O anime até conseguiu explicar e explicou melhor do que o mangá Eu mesmo. vou falar pra o você que o original. mangá é complicado, cara. Você começa a ler com o mangá, às vezes ele fala, meu stand faz isso, aí você vê os desenhos, você olha e fala, ué, mas o que ele faz exatamente? Não dá pra entender no Tem mangá. um stand na quarta Não parte, dá. Diamonds Unbreakable. Tem o personagem Okuyasu Nijima. Ele tem um stand que ele corta. Parece que ele apaga ele apaga o vazio. distância. O vazio que existe entre a distância das coisas. Se ele faz assim, bate aqui, ó. A distância minha da trás deixa de existir, ela vem aqui do meu lado por causa que ele cortou o vácuo. Mano, é doideira. No anime, como é mais visual, você entende Melhor. até melhor, Exato. assim, os negócios. Mas no mangá não dá pra entender. Vento olha Auro só. é a campeã de... Não, mentira. Isonoshi é o campeão de criar poderes diferentes. Stone Ocean, com certeza. E olha só, a gente tem 35 anos de história de Jojo, mas jogos de videogame a gente até que não tem tantos, né? Não tem. Curiosamente, Jojo não foi uma fonte de inspiração, assim como foi Dragon Ball ou alguma outra série mais famosa assim do Japão. Mas a gente tem alguns muito importantes. Acho que, para não falar de todos, eu queria ressaltar dois, que é o da Capcom, que é baseado na parte 3, que é o que popularizou no Ocidente a história de Jojo, né? Porque a parte 3 virou um jogo de arcade muito luta. popular. Sim. E recentemente a Bandai lançou com a CyberConnect o All-Star Battle, que é uma compilação de sagas até o Jojolion, que só tem um personagem de Jojolion, ou dois, se eu não me engano. Compilou tudo numa história só e botou pra todo mundo jogar todas as sagas e ver histórias. E pela primeira vez a gente viu um monte de personagem com voz, que depois
foram usados e não foram usados no anime, porque eles criaram um cast novo pro anime, mas dubladores foram reutilizados em outros papéis. Ficou bem legal. Pra mim, se você não conhece nada de Jojo, você joga o All-Star Battle, que você vai ter uma base muito sólida. Cara, do que é engraçado a gente pensar nisso, porque a gente não vê isso em jogo de anime. Geralmente, quando você joga um jogo de anime, você tem à sua disposição os personagens que já apareceram no anime. No caso de Jojo, você tem personagens que só vão aparecer, sei lá, quando vai ter uma animação da parte 6. É que na época não tinha nem o anime. Aliás. Na época o anime da David Production não existia, ele foi existir depois. Inclusive, isso que eu falei dos dubladores, né? Então é legal isso também. Então eles não tinham muito o que fazer, usavam o mangá e um OVA que saiu nos anos 90. OVA saiu no começo dos anos 90. Inclusive vai falar disso, que teve esse OVA e depois não teve mais nada de Jojo por anos, assim, foi uns 20 anos sem nada, né, assim, cara? Foi quase. Você sabe que esse OVA foi recolhido, né? Por causa de ofensas ao Alcorão e várias tranqueiras, assim, cara, é um negócio muito bizarro. Tiraram toda essa informação. E tem outra, que a gente tem um filme baseado em Phantom Blood para comemorar o aniversário de 15 anos da franquia. Esse filme deveria ter saído em 2007, ele nunca saiu e ele é um dos maiores mistérios da fanbase de Jojo. A gente tem na internet cenas entrecortadas muito rápidas desse filme, a gente tem alguns detalhes e trechos de entrevistas com gente envolvida na produção, mas o anime nunca saiu e ninguém até hoje sabe por quê, é um mistério total. Né? Araki nunca falou sobre. Tá certo. E só uma curiosidade antes da gente encerrar o bloco, que o Araki é uma pessoa admirável, porque ele já teve exposições dentro do Louvre. Sim. E também já fez parceria com a Gucci. Olha aí, que beleza, hein? Capa de Araki revista, é de moda, que tem tudo a ver, né? Tudo é Jojo, né, basicamente. O estilo fashion da coisa. Muito bem, obviamente que nós temos muito ainda o que falar sobre a quarta parte de Jojo, que é o Diamonds Unbreakable, que tá fazendo 30 anos, então você não sai daí que a gente já volta. Que a gente